quem tivesse inscrito na palestra pelo sistema e for ter direito, para ter esse direito a certificado, precisa colocar o nome completo no chat, tá? A partir de agora. Já tem a primeira mensagem aí que o Guilherme colocou, tá? Então, estamos aí iniciando mais uma palestra, estamos aí com o Leandro para compartilhar conosco as experiências dele. Vou passar a primeira palavra para o Guilherme falar um pouquinho para nós sobre o SPE. Só bem rapidamente. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos aqui. Eu sou Guilherme Buono, presidente do capítulo estudantil SPE Unifesp. Eu vou apresentar rapidamente para vocês um pouquinho sobre a Unifesp. Anthony, por favor, me verifique se está aparecendo minha tela para todos. Está aparecendo? Já, está sim. Então, vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho para vocês bem rápido sobre o que é a SPE Unifesp, né? Bom, a SPE é a maior associação internacional de engenheiros de petróleo no mundo, e ela está presente em diversos países com mais de 140 capítulos, e o capítulo SPE Unifesp, ele faz parte da Seção Brasil, onde a gente promove eventos para que aproxime os alunos e a sociedade do mundo do óleo e gás. A nossa missão, a gente trabalha com esses pilares, né, na universidade, é representar os alunos e seus interesses para a criação de eventos, workshops. No mercado de trabalho, a gente quer fazer o contato com empresas para que a gente possa trazer profissionais, para que eles possam apresentar para nós suas experiências, e para a sociedade também, para a gente promover trabalhos voluntários que também nos aproxime deles. A nossa visão, a gente quer manter uma formação contínua aos estudantes e membros, através de tudo isso que a gente fornece a eles, transmitir também esse orgulho, a nossa profissão, e também uma transferência de conhecimento através dos nossos professores, ex-alunos que já se formaram e atuam na área, e também profissionais da área. Nossas estratégias e objetivos são promover as palestras, eventos, workshops, e a disponibilização de materiais, que até mesmo a plataforma da SPE Internacional nos promove, nos dá. Promover também contato com as empresas, e através desses contatos trazer os profissionais, poder ter patrocinadores e parcerias até mesmo com outros capítulos de outras faculdades, e também os trabalhos voluntários que nós realizamos e exposições em feiras de profissões. Bom, a nossa gestão é formada atualmente por 13 alunos, a gente é dividido em 4 diretorias: a executiva, eventos, e projetos e marketing. E agora eu vou mostrar rapidamente para vocês alguns eventos que nós já participamos, o Rio Oil and Gas, que é um dos mais importantes, um evento workshop que a gente faz geralmente no início do ano, em março, é um dos maiores eventos também que a gente promove. Esses são os atuais eventos que a gente está promovendo online, né, um desafio para a gente que a gente está conseguindo fazer. Esse foi um exemplo que a gente fez semana passada, os 3 minutos da engenharia. E aqui alguns eventos ocorridos ano passado, dinâmicas em grupo para os alunos, e algumas imagens dos nossos trabalhos voluntários. Isso foi um pouco sobre nós, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram saber como nós trabalhamos, nossos eventos, queiram fazer parcerias, então o nosso contato, nosso e-mail, nosso Instagram, nosso Facebook. Bom, sem mais delongas, eu quero só rapidamente fazer uma apresentação para vocês do nosso mês, né, que hoje a gente vai iniciar um novo ciclo de palestras com o tema diversidade, nesse mês de junho. Nós, da SPE, nós vamos trazer a vocês profissionais do setor de óleo e gás, e também de outros profissionais que são minorias em suas áreas, para falar um pouco sobre suas experiências, desafios, e principalmente como eles enfrentaram os preconceitos e as barreiras que foram impostas a eles, né? Eu tenho certeza que esses encontros vão trazer não somente conhecimento e uma nova visão para a gente, mas também o encorajamento para os alunos e todas as pessoas que vão assistir a gente aqui. E agora eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante de hoje, Leandro Muquim. Leandro, que ele é técnico de automação e técnico em operações offshore. Ele é graduado em petróleo e gás com cursos de especialização em sistemas subsea,
Hoje ele cursa processos gerenciais. Ele também já trabalhou como operador de produção trainee, foi operador de produção 3, 2 e 1, operador líder, operador na sala de controle central, supervisor de produção e hoje é superintendente de produção. Bom, Leandro, seja muito bem-vindo e eu te passo a palavra, viu? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Guilherme, quero agradecer a Anthony, a Bia também. É um prazer enorme estar aqui com vocês, é um privilégio poder falar com todos vocês e dividir um pouco da minha caminhada e da minha experiência nesses 15 anos de trabalho offshore. Eu vou apresentar aqui um slide que eu preparei e vou falando de acordo também, vou fazer algumas pausas. Eu estou com um material de apoio aqui, então não se surpreendam caso eu dê uma pausa. Deixa eu apresentar aqui, já começo. Então, esse mês é o mês da diversidade, e eu estou felicíssimo em fazer parte com vocês. Ô, Guilherme, só me confirma, por favor, se está passando para você a apresentação. Tá passando sim. O áudio tá bom, viu? Maravilha. Acho que tá tranquilo. Maravilha. Então, o que eu venho apresentar a vocês? Né? É uma caminhada de 15 anos, e nessa caminhada passei por algumas coisas que é importante dividir, até para, de alguma forma, ser o exemplo que eu não tive. Não exemplo de uma maneira vaidosa, que não é o caso nem a intenção, não tenho tal vaidade, mas eu acho importante a gente ter referências de pessoas que, de alguma maneira, conseguiu alguma posição de destaque nessa indústria, né, que, infelizmente, ainda é muito, muito preconceituosa. Deixa eu passar aqui meu slide. Então, antes de qualquer coisa, antes mesmo de me apresentar, eu gostaria que a gente tratasse essa palestra de uma maneira menos formal. Eu não sou uma pessoa formal no dia a dia, no tratar com meus amigos, então eu acho que, para mim, esse momento hoje é um momento de bate-papo com amigos. Então, eu acho que a gente trate esse momento com menos formalidade, e eu prefiro chamá-lo de um bate-papo. Até me perdoem a falta de coro aí, em chamá-lo uma palestra em bate-papo, mas eu acho que facilita a comunicação, facilita o entender, e essa é a minha intenção. E sobre a minha vida acadêmica, eu prefiro também não me aprofundar nesse tópico, porque não foi ela que me levou aonde eu estou somente, né? Foram fatores, habilidades, traços até da minha personalidade que me trouxeram até onde eu estou hoje. E por questões éticas também, eu prefiro não falar sobre empresas ou nome de pessoas. Até para não constranger, tiveram situações bem, bem complicadas na caminhada. Eu não gostaria de ser exposto, então, obviamente, eu vou ter delicadeza de não expor meus colegas também. Então, quem é a pessoa que vos fala? Então, para me apresentar, meu nome é Leandro Muquim, na verdade, Leandro dos Santos Muquim, mas eu me chamo na indústria Leandro Muquim. Tenho 37 anos, sou esse rapazinho do meio aí, entre meus dois irmãos, o Anderson e o Júnior. Eu sou do meio sem descamisado. Sou casado há 19 anos com esse rapaz, chamado Marlon Muquim. Sou o pai do Prince, essa coisa mais linda do mundo. E outra coisa, caso venha falar muito rápido, caso em qualquer momento que não ficar claro, por favor, interrompam, e eu vou tentar o meu melhor para passar para vocês. Voltando à minha pessoa aqui, eu também hoje ocupo o cargo de superintendente de produção. E eu sei que o termo superintendente soa pomposo, e eu confesso que eu não gosto muito do termo por ser muito pomposo, né? Superintendente, se procurar a origem da palavra, é a pessoa que superintende de um assunto específico, é o chefe, é o coordenador. Se eu pudesse, colocaria outro termo, porque ninguém superintende de tudo. E eu, obviamente, estou nesse grupo que não superintendo de produção como um todo, né? A gente sempre aprende, a gente sempre passa um dia e descobre que não sabia alguma coisa, e no meu caso é a mesma coisa. E só para tentar clarear um pouco mais o que é superintendente, o que é ser superintendente, o meu cargo hoje é um cargo estratégico, tá? Ele é um cargo de gerência, e eu gerencio
a produção na plataforma. Ou seja, eu sou a pessoa responsável pelo planejamento, diretrizes e decisões, sejam elas técnicas, de gestão, controle de materiais e principalmente pessoas. O grande diferencial da função do supervisor para o superintendente é exatamente a questão pessoas. E isso é uma parte muito grande. Tá? E também, no caso, eu sou responsável por atender as metas gerenciais, as metas da empresa, assim como as contratuais também que o nosso cliente exige. E só para clarear como é que funciona uma plataforma de petróleo, eu coloquei nesse slide apenas o setor de produção, tá? No topo da hierarquia da unidade, nós temos o gerente da unidade, que nós chamamos de OIM, Offshore Installation Manager, e abaixo nós temos 3 superintendentes. Isso, estou falando de plataforma de produção, tá? De produção de petróleo. Temos o superintendente de marinha, que cuida da parte de estabilidade da unidade, da parte de offloading, que é o descarregamento de óleo para o navio aliviador. Temos manutenção, que obviamente faz a manutenção de todos os sistemas que estão na unidade. Eu de produção, que no caso sou eu, que tenho que cuidar da produção, né? Abaixo de mim eu tenho 2 supervisores de produção que trabalham comigo durante a minha escala. Tem mais 2 em casa descansando, obviamente. Chamamos de back-to-back. E abaixo nós temos o CRO, que são os operadores da sala de controle central. Abaixo o líder. Lateralmente eu tenho o operador de produção junto com o técnico de laboratório. E aí todos os outros operadores. Tá? Assim que funciona a hierarquia da unidade. Alguma dúvida? Ou tá ok, Guilherme? Tá ok, Antônio? Tá ok, Leandro. Okay. Então, redes sociais. Eu possuo Facebook, Instagram, TikTok, que é meu último vício, e LinkedIn. Então, fique à vontade, caso alguém queira seguir, enfim, fique à vontade, qualquer uma dessas. Vai ser um prazer receber todos vocês. Agora, gostaria de passar por umas frases que eu ouvi durante a minha carreira e fazem muito sentido até hoje. A primeira frase diz: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. C.S. Lewis, para quem não conhece, é um escritor irlandês incrível. Inclusive, ele tem um livro muito famoso, que é Crônicas de Nárnia. Eu acho interessantíssimo. Quem não conhece, por favor, vale muito a pena. A segunda frase, que me marcou muito, é: o pessimista vê dificuldade em todas as oportunidades. O otimista vê oportunidade em toda a dificuldade. Essa frase foi falada por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, né, durante a Segunda Guerra Mundial, mas que também, além de ser, né, ele foi primeiro-ministro, mas ele também era um orador incrível, estadista, oficial do Exército Britânico, e foi o único, até hoje, né, o único primeiro-ministro britânico a receber o Prêmio Nobel de Literatura, o que já o coloca numa posição muito diferenciada comparada com os outros. A terceira frase que eu escuto quase que diuturnamente, essa faz parte do meu dia a dia. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Quem fala isso todo dia é meu marido, Marlon Muquim. Então, e é bem isso mesmo, né? Eu acho que, apesar da dificuldade que ela existe em qualquer área, em qualquer setor, o importante é a gente tentar fazer. Às vezes não vai dar certo, às vezes vai, mas tentar fazer. Então, senhores e senhoritas, qual o objetivo dessa hora que eu vou gastar com vocês? Ou não gastar, mas talvez investir com vocês? O que eu quero fazer, principalmente com quem faz parte desse grupo de minoria, que eu faço parte, é plantar a semente do possível. Eu espero que vocês compreendam que eu consegui, e eu sou uma pessoa absolutamente mediana. O que para mim é muito bom. Ser mediano não é ruim, sabe? Minhas médias na minha vida acadêmica nunca foram 10, 9, sempre foram 8, mas 8 em tudo. Então, essa estabilidade do 8, de ser médio, mediano, eu acredito que é importante. Eu conheço pessoas muito
geniais, é próxima de gênios. Essas pessoas, normalmente, elas são muito boas em áreas específicas. Em outras, nem tanto. Não sabem lidar tanto com fracasso, com problemas. E pessoas que estão acostumadas com 8, com 7, de vez em quando, que são 6, ela vai lidar melhor com falhas e desafios, frustrações. Então, para quem é mediano também, não se desespere. Você vai conseguir também, tá? Tenho certeza entre grandes aspas, né? Porque a gente sabe também que dificuldades estão aí todo dia, não é fácil para ninguém, mas você pode também, tá? E uma vez plantada essa sementinha do possível, eu queria passar para um histórico familiar meu, para vocês entenderem quem é o Leandro de fato. Eu nasci numa cidade, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, uma cidade próxima do Rio de Janeiro, ainda próximo do centro do Rio. Minha família é uma família de constituição bem tradicional, uma família no qual eu não tive conflitos entre meus pais. Meus pais são héteros, meus irmãos são de pele clara. Eu tive uma vida muito confortável. Nunca precisei pensar em ter que trabalhar enquanto estudava. Nunca pensei em me preocupar com o custo da passagem do ônibus. Meu pai me mimou e me tratou como um bebê até os seus 11 anos de idade, talvez um pouco mais. Eu tive acesso à informática ainda na década de 90. Em 94 tive o primeiro computador, o que era um privilégio. Se hoje já imagina naquela época, meu computador em 94. Eu pude estudar inglês, eu fiz aula de teatro, eu fiz música, eu estudei piano, canto. Então isso me coloca numa caixinha, num mundinho muito pequeno de uma criança muito privilegiada. Então eu nunca tive desejos não atendidos, quiçá saber o que é fome. Então eu deixo essa informação de criança privilegiada para explicar o meu futuro depois. Porque isso faz toda a diferença. A diferença da minha vida com uma criança de uma realidade bem diferente, com certeza resulta num futuro bem diferente. Meus pais eram católicos, então eu não tive naquela época nenhum problema familiar que pudesse me desviar. Obviamente, eu sempre fui homossexual, isso aí nunca foi problema para mim, nem para minha família. Eu dei a sorte, eu tive a sorte de ter uma mãe incrível, um pai que pegou no tranco, mas pegou com a notícia. Mas minha família sempre me acolheu muito, muito. Isso me deu estrutura para tanto educacional, como estrutura como pessoa, para seguir em frente. Isso não é a realidade de muitos. Então, uma criança bem privilegiada. Tá? Nunca fui rico, longe de ser rico, mas ainda assim, naquela realidade, eu era muito afortunado. Eu sempre tive minha cama, minha comida, não tinha casa de praia, então minha realidade era muito, muito diferente. Ok? Agora, voltando à minha entrada na indústria, porque meu foco até então, em momento algum na minha vida, até meus 19 anos, tinha pensado em indústria, em petróleo. Eu era uma pessoa que pensava em artes, em fazer música, na Vila Lobos, queria fazer piano, regência, queria fazer teatro. Porém, em 2003, minha mãe ela foi para uma feira da Providência, no Rio de Janeiro, que é uma feira que recebe artigos de todo lugar do mundo, né, para vendas e exposições. E tinha uma fila gigantesca e minha mãe, como adora uma fila, adentrou aquela fila sem saber o que era. E no final era para uma bolsa de estudo. E era uma bolsa para esse curso técnico de operações de unidade produtora offshore. E fui sorteado, tive sorte, esse fator sorte mudou minha vida inteira. E fui quase que à força levado para o curso. E de uma maneira muito surpreendente, eu me encantei com o curso. Me encantei com a indústria e com a possibilidade de trabalhar embarcado, que até então, para mim, nunca nem tinha passado. Me formei em 2004. Naquela turma, eu fui um dos melhores alunos, o que me levou para uma condição de privilégio também, quando fui indicado para empresas.
E terminando o curso, eu fui fazer minha faculdade. Ainda na faculdade, eu lembro muito bem, eu estava numa aula não lembro de exatas, eu não lembro de qual exatas, e meu telefone tocou, me chamaram, era uma senhorita, uma senhora hoje, me convidando para uma entrevista para operador de produção, trainee, e seria em Macaé a entrevista. Eu não conhecia Macaé na época, mas com 23 anos você é muito corajoso. O que hoje eu não sou tanto, mas com 23 anos eu era. Então eu peguei um ônibus e fui. Chegando em Macaé, fui no shopping Macaé, antigo, já finado shopping, hoje não existe mais. Tinha uma fila gigantesca, e aquela fila me assustou, mas fui eu fazer minha primeira entrevista técnica com um operador experiente na época, e fui aprovado. Aí fiz uma segunda, acho que se não me engano, a segunda foi em inglês, isso, foi em inglês, também fui aprovado. A terceira foi com o meu chefe direto, no caso, meu superintendente na época, fui aprovado, e a última com RH. Naquela época, isso em 2005, o salário mínimo era R$ 300. E eu sonhava com um salário inicial de R$ 900. Falei, nossa, ganhar 3 salários com 21 anos é muito dinheiro. E para minha surpresa, depois da aprovação do RH, me ofertaram um salário de 3.000 e alguma coisa. E 3.000 e alguma coisa era muito dinheiro. Então eu saí da condição de nada para ganhar 10 salários mínimos. Fiquei praticamente rico naquela época. Interessante disso é que isso mudou um pouco como eu comecei a enxergar as pessoas, a enxergar o mundo, porque eu era, pela parte da família, o excluído, e comecei a virar o queridinho da família. Então isso tem um viés também que é um papo para uma outra palestra, uma outra conversa. Isso acontece com bastante frequência, infelizmente. Então, fui eu fazer os cursos pré-embarque. Esses cursos demoram um tempo, né? Porque são cursos de 1 semana, 2 semanas. E teve um episódio durante o treinamento que me marcou muito, que foi uma tentativa de estupro que eu evitei, porém eu não reagi como deveria ter sido, sabe? Eu, na época, nos meus 21 anos, estava num quarto de hotel, e meus amigos saíram para beber, um casal de amigos, mas eram amigos, e essa história, na verdade, não tem muito a ver com o assunto, mas eu acho importante falar, porque ela me leva para uma outra reflexão. E eles beberam, ela bebeu bastante, e nisso, ela embriagada, ela foi deitar, foi dormir, e eu comecei a ouvir uns barulhos no quarto ao lado. Quando eu me levantei, achei muito estranho aqueles barulhos e fui até o quarto. E estava ela pelada, com ele tentando transar com ela. E ela completamente embriagada. Obviamente eu não deixei, eu não permiti aquilo. Mas eu não reagi como eu deveria. Hoje, obviamente, eu faria uma denúncia. Naquela época, não. Porque na minha cabeça, naquela época, era aceitável, entre gigantescas aspas, esse tipo de comportamento. Sabe? Então, assim, houve uma evolução minha e também, acredito eu, da sociedade. Mas eu impedi esse estupro, mas eu achei que não era necessário expor uma pessoa. Hoje me arrependo muito. Inclusive, até faço uma reflexão, porque essa questão do homem achar ok abusar de uma mulher que está desfalecida ou está embriagada, esse comportamento, ele obviamente é um comportamento machista, né, sem a menor dúvida. Eu faço um link, uma reflexão sobre o que nós gays enfrentamos no dia a dia, né? A reflexão é direta com a homofobia quando a gente fala de machismo, né? Uma vez que a origem da homofobia ela está ligada diretamente à misoginia, e não só misoginia. Também nós vivemos hoje na sociedade ainda nos moldes greco-romanos, no qual o homem, o pater, né, o patriarca da família, tinha posse sobre a mulher e posse sobre a família. E isso se perpetuou até hoje. E não só isso, né, quando a gente fala também de religião,
que veio de maneira, eu não vou entrar em detalhes nesse assunto, mas a religião ela veio de maneira também a acessar muitos direitos feministas, baseado também nesse molde social greco-romano, no qual o homem tinha posse da mulher. A gente vê isso muito claro, eu não vou entrar aqui em detalhe em trechos bíblicos, porque não é o foco, mas em Eclesiastes 25, quem puder dar uma olhadinha, tem passagens que eu considero extremamente machistas e misóginas e que eu tenho pavor. Por exemplo, quando, sem que citar muito, mas tem a questão de Zeus, quando faz o molde, enfim, gera Pandora, a primeira mulher formada por Zeus, assim como a Eva, né, uma é condenada e responsável pela morte de todos nós, Eva, e Pandora, que carrega aquela caixa onde possui todas as mazelas, é responsável por carregar essa mazela. Além daquela relação, os papéis femininos, você pode ser Maria, mãe de Jesus, ou você pode ser Maria, então você é puta ou você é santa, tem um meio termo para seguir. E baseado nisso, um homem, quando se comporta como feminino, como entre gigantescas aspas, baseado naquele modelo greco-romano, inferior, essa pessoa acaba tendo mais repulsa ainda por esse homem, um homem hétero. Como é que um homem se atreve a ser uma mulher, ou se comportar como uma mulher? Então esse homem é digno ainda mais de violência, ainda mais de abusos, por ele se comportar como mulher fosse. Então tem uma relação direta entre homofobia com misoginia, que a gente pode conversar e discutir numa outra oportunidade. Mas eu acho bem urgente também essa conversa. Então, voltando aqui até minha contratação, que eu tenha viajado aqui, peço desculpas por isso. Então, fui contratado como operador trainee. E nesse momento de contratação, terminei os cursos, né? Comecei a me preparar para o meu primeiro embarque. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Aqui eu já mostrei, só para falar, eu coloquei de novo esse slide com hierarquia da unidade para mostrar aonde está o trainee, que ele é a base dessa pirâmide hierárquica que nós trabalhamos, né? E aí, me preparo eu para o meu primeiro embarque. Fui para Macaé, obviamente, hoje em dia só se embarca, ou só não, mas quase sempre por helicópteros, aeronaves. Então fui para o aeroporto no dia 13 de maio de 2005, rumo ao desconhecido. E me lembro como se fosse hoje pisar pela primeira vez na unidade. É muito raro uma pessoa com 20 anos ou 30 anos fazer uma coisa pela primeira vez. Normalmente, com 20 anos, já fez quase tudo na vida, exceto ter filho, talvez, mas enfim, hoje em dia nem tão mais. Mas a gente costuma, né, não fazer mais nada novo depois de uma certa idade. E isso foi algo muito surpreendente para mim. O tamanho da unidade, o sistema, o barulho, tudo é muito, o movimento da unidade. Então, tudo é muito novo. E não só isso. A cor do mar. Eu até fiz uma pausa para falar sobre isso, porque quem trabalha embarcado sabe o que é azul. Azul não se encontra em lugar nenhum aqui fora, aqui em terra. Ninguém conhece azul, a não ser quem já esteve no meio do mar. Seja no cruzeiro, seja, enfim, qualquer coisa, mas o azul do mar é um azul diferenciado. Então, só conhece azul quem... Então, assim, vale muito a pena. Só para conhecer o azul do mar, vai lá e volta, mas vale muito a pena, porque é lindo. É um tom de azul que não saberia pegar uma paleta de cores para mostrar o que é azul. Você pega aquilo, você olha para o mar e fala, isso é azul. O resto não é azul. É outra cor. Então, assim, no primeiro momento que eu comecei a embarcar, cheguei na unidade, fui apresentado a unidade por um operador, conheci o meu superintendente de produção, e percebi ali, logo ali de cara, que do nível de líder para cima, todos eram expatriados, todos eram gringos. E ali eu percebi que o inglês seria um diferencial para mim. E como realmente foi. Só continuando aqui.
E logo assim que eu comecei a embarcar, eu percebi que o ambiente não era muito amistoso. Não era um ambiente que eu estava acostumado. Porque eu sempre fui muito bem resolvido. Eu sempre fui desde pequenininho, sabe? Eu nunca tive, acho que meus pais nunca tiveram dúvida em relação a isso. O que é muito bom, na verdade. E de uma hora para outra eu tive que não falar sobre a minha orientação sexual. Eu não queria entrar no assunto. Por medo, proteção, me sentia acuado, porque eram, enfim, um monte de homens xingando o tempo inteiro. Eu não xingava até então. Hoje em dia eu xingo, acho que 11 de 10 palavras, pelo hábito. Então estou me policiando aqui para ser bem educado com vocês, que vocês merecem. Então assim, eu fiquei numa zona de conforto, porém conforto não era bem a palavra, porque era muito ruim aquela sensação. Com o tempo, obviamente, eu fui relaxando. Eu comecei a defender uma causa LGBT, hoje é LGBTQI+, né? Mas na época era GLS. Já mudou bastante. Então eu tive que começar eu comecei a defender mais causas gays. Começou a ficar mais evidente e eu mais confiante daquilo. Até o momento que me senti forte o suficiente, chamei a equipe inteira numa sala e falei, galera, vamos bater um papo sério, porque eu tô cansado, não aguento mais ter que fingir, ter que entrar em conversas, sair de conversas sem saber o que falar. Sou gay e, por favor, espalhem para todo mundo. Eu não queria mais ter que ouvir piadinhas que eu era gay, que eu era isso e aquilo. Porque, de fato, eu era, então não tinha por que eu esconder, a não ser o receio. Mas eu comecei a perceber que não era tão assim. Era muito mais uma proteção que eu tinha, um conceito que eu tinha, que de fato é preconceituoso o ambiente bastante, mas que eu poderia sim lidar com aquilo. E depois que eu pedi para espalhar, eles espalharam, literalmente, porque o povo gosta de uma fofoca. E mudou um pouco. Assim, as piadinhas cessaram. Todas elas cessaram. Porém, começou um tipo de violência um pouco mais pesada. Porque assim, quando você é gay e você não se assume, você está no armário, você está numa condição de pena, coitadinho, sabe? É uma condição em que as pessoas te olham com um pouco de pena mesmo. E quando você sai do armário e fala isso em público, você é corajoso, audacioso. E muitas vezes isso não é visto com bons olhos por quem quer te reprimir. Como é que desculpa o termo, viadinho é tão audacioso em falar que ele é gay ou falar isso? E não toleravam isso. Eu lembro, mas por outro lado também, só fazendo um parêntese aí, eu tive um superintendente, esse primeiro, que é uma pessoa que eu admiro muito, que ele, numa sessão de feedback, uma avaliação, algo do tipo, ele me disse que o que mais ele admirava em mim era que, apesar de tanta porrada, de tanta gente criticando e falando, julgando, eu optei pela verdade. Isso, para mim, essas palavras dele, que eu optei pela verdade, foram muito fortes para mim. Eu levei aquilo para a vida. E até hoje, isso para mim é quase que um mantra. Optar pela verdade sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu tive também eu lembro que eu estava na minha sala, eu acho que eu era supervisor, eu acho que não, talvez era operador líder. Um superintendente de manutenção, ele chegou onde eu estava, em voz alta, perguntou se eu era soro positivo, se eu tinha HIV. E perguntou isso baseado simplesmente em eu ser gay, sabe? E ele disse que, como assim você não é soro positivo? Se é da onde eu venho, na África do Sul, todos os gays são soro positivos. Então, assim, a questão que me deixou muito revoltado não foi a questão de ser soro positivo ou não. A questão não era essa. A questão era o julgamento baseado num preconceito que todos os gays da África do Sul são soro positivos, que obviamente não é uma verdade. É mais uma maneira de excluir, mais uma maneira de colocar esse povo que já tão sofrido ainda mais numa caixinha excluída. E isso me deixou muito chateado. Porém, mais uma vez, eu não usei o que eu deveria ter usado, não denunciei da maneira correta, eu elevei isso, coloquei isso no e-mail,
mas tinha um caminho muito mais adequado para fazer isso, e eu não fiz, e eu me arrependo também disso. E assim, né, quando você... Eu lembro também que a equipe que eu trabalhava, ela... Só um segundinho. A equipe que eu trabalhava, ela me maltratava, não todos, alguns, de maneira muito evidente. Eu me lembro muito bem de carregar tambores de 200 litros de óleo para abastecer compressor, ou então um químico, e no meio de chuva, sabe, torrenciais, porque no meio do mar chove muito. Então eu lembro muito bem carregando tambores de óleo num carrinho de 200 litros de óleo pesadíssimo. E aqueles tambores às vezes caíam no chão. E eu, para não ter que chamá-los, porque aquilo era claro e evidente uma prova, tentando mostrar a minha não é capaz de se virar sozinho. Então, de uma certa maneira, quando aqueles tambores caíam, era o que eles queriam. Eles queriam que eu chamasse, queriam que eu gritasse por socorro, mas não. Eu molhado, suado e muitas vezes chorando, pegava aquele tambor de 200 litros e me virava e levantava. É errado fazer isso, óbvio que é errado. Eu sei hoje que a gente tem que pedir ajuda sempre, mas eu, na minha imaturidade, querendo me provar, sabendo que estava sendo testado, apesar da humilhação, eu ergui os tambores. E com isso, na verdade, eu também fazia isso comigo, né? Eu também me reergui muitas vezes. Eu lembro de muitas vezes querer desistir. Muitas vezes olhar para aquela chuva torrencial todo molhado e quase desistir. Mas eu pensava, só mais um pouco, só mais um pouco. Vamos que eu tenho uma família incrível que me espera, eu tenho um marido maravilhoso em casa. Só mais um pouco, só mais um pouco. E assim eu ia. E assim eu ia, e cada dia era um dia, e aí eu comecei a perceber algumas deficiências da equipe que, de alguma forma, me acendeu uma luz. Eu era o único na minha equipe e um dos poucos que dominavam o inglês naquela época. Eu percebi que a empresa ofertava cursos de especialização que eram ministrados em inglês. Então, só poderiam concorrer a vagas quem falava inglês. E eu, muito novo ainda, eu comecei a pedir. Por que não? Por que eu não posso? E começaram a me dar oportunidade. Fui fazer um curso aqui, um acolá, comecei a me especializar numa área que ninguém até então se especializava. E comecei, de alguma forma, a me destacar. Me destaquei a ponto que em 6 meses eu fui promovido, depois 6 meses de novo, outra promoção, um ano depois outra promoção, e obviamente comecei a ser questionado, o meu chefe também a ser questionado, por que o Leandro está sendo promovido? O que ele tem, o que ele faz? Sempre com um tom que eu estava saindo com alguém da gerência ou meu superintendente, porque não era possível eu, um gay, conseguir a promoção mais rápido que fulano. Isso acontece com muitas mulheres também, né? As mulheres são sempre muito julgadas quando elas chegam a cargos de liderança. Sempre tem alguém que questiona a sua capacidade, a sua competência, colocando sempre o fator sexual à frente da sua competência. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. E eu estava blindado com isso. Eu tive pais muito incríveis, sabe? Então, eu me blindei muito com isso. E comecei a me destacar. Fui promovido, e comecei a liderar, ser líder da equipe que me humilhava muito. E sendo líder dessa equipe, eu percebi que começaram um desconforto daquela equipe, com receio, com medo de algum tipo de represária da minha parte. Mas eu, obviamente, nunca maltratei ninguém na minha vida. Esse lado humanista veio também pelas porradas que eu tomei. Eu acredito que ser gay me fez ser uma pessoa melhor. Ser gay, ter passado pelo que eu passei, me fez ter um olhar um pouco mais humano com a mulher, com o negro, com o deficiente, com todo mundo que sofre, sabe? Porque, infelizmente, quem é branco, hétero, classe média, não tem noção do que é preconceito. Infelizmente. Deveriam ter, porque eles teriam um olhar um pouco mais caridoso, um pouco mais carinhoso com as pessoas. Então, isso foi bom para mim. Tenho certeza
que parte da minha carreira, parte da onde eu estou hoje, é muito em função do olhar humanista que eu carrego por seguir, pelas porradas que me deram. Só voltar aqui ao meu bloco de apoio. E essa equipe que me deu muito trabalho também, eu tenho que falar que foi bom, porque hoje eu carrego técnicas e habilidades que eu desenvolvi naquela época. Eu tive uma equipe muito difícil. E essa equipe muito difícil, ela me deu a oportunidade de tratar esse lado, sabe? Ser mais humano. Tomar a porrada e não replicá-la, sabe? Então, eu acredito que muito do que eu sou foi em função disso. E não só meu também, eu tenho que dar crédito para quem me ajudou na caminhada. Eu vou falar de 3 pessoas, sem citar nomes, obviamente, como já disse lá atrás. Eu tive um superintendente de produção, o primeiro, que me ajudou muito tecnicamente, muito, muito. Passávamos horas estudando. Biblioteca, pegava o manual, nós líamos, pesquisávamos. Então, essa pessoa foi muito, muito importante na parte técnica da minha carreira. Tive um segundo de manutenção, que era um negão enorme, de 2 metros, só que era uma flor de pessoa. Sempre chorava quando lembrava da esposa, dos filhos, ouvia música comigo lá na sala, botava músicas românticas, chorava. É um homem incrível, com um coração incrível, e ele me ensinou. A gente pode, sim, ser sensível, mesmo sem ser bobo, sabe? A gente pode chorar, a gente pode ouvir as pessoas com coração de verdade. Chamar as pessoas para bater um papo e ouvi-las, não só deixá-las falarem, sabe? Esse cara me ensinou isso. E o terceiro foi o cliente, foi o fiscal da nossa contratante. Ele é um americano, todos eram gringos, né? Os 3. E esse americano, fiscal, ele era uma educação, ele tinha uma finesse ao falar, ele era um homem extremamente polido, extremamente educado, assim, aquela pessoa que você olha e quer ser igual. E ele já tinha 40 anos de empresa, super bem sucedido, uma vida financeira mega estável, eu estava ali porque gostava. E ele sempre me dava conselhos, e por vezes esporros também, mas numa educação, numa sutileza, que de fato você ficava, nossa, fala mais, sabe? Briga mais, porque era bom ouvir aquilo, você aprendia como falar com as pessoas, era um aprendizado da maneira que se fala com respeito, ainda assim quando você discorda, sabe? Eu discordo com você, mas te respeito. E isso nas palavras eram muito claras, sabe? Ele estava discordando, ele estava brigando comigo, mas com respeito que ninguém nunca falou. Então, essa pessoa me ajudou de uma maneira incrível também. Se eu voltar aqui no meu slide, já falei sobre sair do armário, que eu saí do armário, né? E foi um momento libertador, porém, sair do armário também me trouxe consequências. E aí, me deparo com uma armadilha na minha carreira. As pessoas acham que a vida quem olha para a minha vida hoje, né, fala, nossa, a vida é tranquila, a vida é boa financeiramente, só que não é isso, né, não foi só isso. Isso aqui é o caminhar, isso aqui é o resultado de uma caminhada. Agora, o caminhar foi muito duro, sabe? Em 2013, eu já era supervisor de produção, supervisor, com um cargo, em teoria, muito bom, e já tinha muita visibilidade, o que, de fato, não sei se foi tão bom assim naquele momento. Para mim foi, mas para os outros não. A ponto que, em 2013, eu era supervisor de produção, como eu já falei. Eu tinha, na verdade, assumido a gerência de um sistema de segurança offshore, que a empresa implementou. Essa gerência deu muito certo, deu muito certo. Eu fui palestrar nos Estados Unidos para 2.000 pessoas, eu tinha aval assim da contratante para fazer o que eu queria dentro daquele sistema que ela me permitiu gerenciar. Então eu comecei a ter muita visibilidade. E visibilidade às vezes traz um problema, né? Dizem que prego que aparece, toma martelada, é mais ou menos isso. Então eu tive uma martelada muito forte, que foi, não lembro o mês exato, mas foi em 2013.
acredito eu que em abril de 2013, no meu pré-embarque, no dia antes de embarcar, me ligaram do RH e disseram que eu não embarcaria, para esperar em casa. E ponto, mais nada. E isso demorou 2 meses. E assim, 2 meses sem saber o que vai ser, sua cabeça pira completamente, completamente. Foram os 2 piores meses da minha vida. Meu marido, na época, estava com síndrome do pânico, estava com um problema sério na coluna, fazendo tratamento para ambas as enfermidades. Eu tenho uma estrutura grande para manter, então a tua vida financeira, você fica com receio da vida financeira, fica com medo do teu casamento, com preocupação com teu marido que está passando por um tratamento, e começa a se questionar, onde foi que eu errei, o que que eu fiz? E até então eu não sabia o que eu tinha feito. Passou-se 2 meses, os piores da minha vida, fui chamado na empresa, entrei na empresa, fui para uma sala, de repente entra o presidente da empresa, o gerente do RH nacional, o assistente do RH e o gerente de operações da minha unidade. Então, era um nível gerencial, assim, eu teria que ter explodido a unidade para justificar ter o presidente da empresa, gerente de RH, assistente e gerente de operações numa sala. E nesse dia, quando eu vi aquela cena, eu falei, nossa, eu fiz algo muito sério. E foi lido para mim, não foi entregue, foi lido 2 e-mails para mim. Um e-mail dizia que o meu chefe direto, meu superintendente, ele havia dito que eu havia roubado arquivos pessoais, fotos de família, e que por isso ele queria minha demissão. E o segundo e-mail, lido também, era de um grupo de 6 filipinos. Esses filipinos afirmavam que eu os maltratava, que eu gritava, que eu xingava, e os 6 queriam a minha demissão, ou os 6 pediriam demissão. Então, naquele momento, o presidente da empresa chegou até mim e eu já o conhecia de embarque, também do escritório. Ele disse que foi aberta uma comissão de investigação devido ao teor das acusações. E só que eles verificaram o meu histórico, minhas avaliações, minhas promoções, fizeram entrevista com pessoas da unidade, e ali foi provado que aquilo tudo era mentira. E tive um alívio absurdo, obviamente, né? Então, depois disso, me deram 2 opções. Você volta para a tua unidade ou você vai para uma unidade nova. E, obviamente, optei por uma unidade nova. Eu não tinha por que me desgastar com as mesmas pessoas, porque não mandar as pessoas embora. Então, eu acabei optei pelo novo. Né? O que de fato foi bom, porém, em São Flores, eu tive também que enfrentar um novo desafio. Tem 2 lados, obviamente. Um lado é muito bom, é uma nova fase, porém eu tenho que me provar de novo. Eu tenho que ser alguém que do zero, sabe? Tenho que voltar a minha carreira toda, porque lá eu estava lá há mais de 8 anos. Eu sabia quem eu era, sabia como eu trabalhava, e agora eu tive que me provar. Não estou dizendo que foi por ser gay, não foi isso. Mas, obviamente, tem um peso, né? E eu tive que começar do zero, e éramos 4 supervisores, e o único desse projeto específico. Os outros 3 vieram, os 3 juntos daquele projeto para este projeto. Então, eu era voto vencido, sempre. Tivemos um treinamento em Hiroshima, no Japão, que eu não fui nem cogitado, porque eu não estava lá, eles fecharam o grupinho, vai ser esse grupo que vai, ponto. E foram, não fui nem cogitado. Teve também um curso interessantíssimo aqui no Rio de Janeiro, que eu também não fui cogitado. Me deram a pior escala, eu passei 4 anos, Natal e Ano Novo embarcados, as 2 datas, durante 4 anos. E só mudou porque a empresa, a Contratens mudou os voos, senão continuaria lá. A escolha da equipe, me deram o que sobrou, entre aspas, né? Ninguém quer esse, então vai para o Leandro. Então, assim, eu sofri algumas coisas também nessa unidade que eu estou hoje.
teve uma vez que me cogitaram para promoção para superintendente, mas por algum motivo, sem explicações, tiraram meu nome. Mas a gerência de terra mudou, a de bordo também mudou, e eu fui promovido para superintendente, há alguns anos já. E assim, toda essa caminhada, eu falo com muito orgulho, porque foi difícil, né? E reviver essas dores também me fez muito bem. Mas ainda assim é muito pesado. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Então, se chegar à superintendência, que em teoria é o topo da minha carreira, entre grandes aspas, dentro da produção, que dali é só gerente da unidade, mas enfim, é um outro contexto, eu cheguei com muitas dores, com algumas feridas, mas cheguei. Então, esse sucesso, que até é um termo um pouco pesado, porque eu não acho que seja sucesso, eu acho que é o resultado de uma luta, de uma vida, me trouxe hoje um olhar bem humanista com as pessoas, sabe? E eu acho que isso foi fundamental, eu acredito que seja fundamental. Quando eu recebo uma pessoa na minha unidade, no caso na produção, meu primeiro papo é sempre o mesmo, sempre o mesmo. Isso, quem está lá pode falar muito claramente. Eu chamo na minha sala e sempre digo, eu tolero tudo. Brincadeiras, chegar atrasado, não embarcar, bem justificado, eu tolero tudo. Agora, eu não tolero comentários e atitudes, comportamentos machistas, racistas, com cunho pejorativo social, e principalmente comentário com LGBTQI+, porque eu faço parte desse grupo. E para mim, qualquer comentário nesse teor é desembarque. Eu não tenho tolerância para pessoas intolerantes nesse grupo de assuntos, sabe? Para mim, a pessoa ser machista, ser misógina, ser homofóbica, ser racista, para mim, não desce, não desce. E o que eu ouço muito das pessoas que lá na minha sala, na minha sala, eu tenho 4 ou 5 computadores na minha mesa, né? E eles ficam passando fotos da minha casa, do meu marido, dos carros, enfim, dos meus amigos, passeios. As pessoas sempre perguntam, poxa, você não expõe muito a sua vida? De fato, eu exponho minha vida, sim. Exponho por 2 motivos. Eu acredito que expor a minha vida, ela tem 2 resultados. O primeiro é mostrar para as pessoas que dizem não para a gente que vão ter que engolir sim, sabe? Que vão ter que engolir um gay de sucesso sim, vão engolir uma mulher de sucesso sim, vão engolir um negro de sucesso sim, sabe? E não só isso, também o segundo motivo é para ser exemplo. Como eu falei lá atrás, não de maneira vaidosa, porque eu não tenho essa vaidade, mas para mostrar que as pessoas podem e que as pessoas, sabe, a pessoa ter exemplo, para você representar alguma coisa para alguém. Quando você olha um negro, como você olha vou dar o exemplo da Maju na TV, é incrível isso. Porque uma pessoa olha para trás e não vê ninguém, sabe, como referência para ela. Então, quando alguém olha para mim, de alguma forma vê referência. Eu tenho certeza que algum gay que passe lá na minha unidade e veja um gay sentado naquela cadeira, fala, caraca, que legal, que empresa bacana, porque... E que esse cara deve ser legal também, porque ele para chegar nessa posição sendo gay não deve ter sido fácil. De fato, não foi. Porém, deixa eu adiantar aqui meu slidezinho, eu estou próximo de concluir, eu acho muito importante a gente falar de reconhecimento e responsabilidade social, sabe? O fruto do meu sucesso, da minha carreira bem-sucedida no meu departamento, ela não é mérito meu. Uma pequena parte é mérito meu, sim. Eu costumo dizer que 40% é mérito meu. Talvez até menos. Porque o restante é fruto de uma sociedade que exclui as pessoas.
negros, gays mais afeminados, eu fui criado, infelizmente, dentro de um molde heteronormativo. O meu pai, minha mãe também, de certa forma, eu acho que naquela época era muito mais comum você moldar os filhos de acordo com os moldes. Então, uma coisa que eu tenho muita tristeza é não saber quem eu poderia ser se não fosse os moldes que meus pais me colocaram, sabe? Aquela repressão toda vez que você fala mais fino, que você dá uma caminhada um pouco mais rebolando. Então, assim, esses moldes foram colocados, eu não sei quem eu seria se eu fosse livre, como meu irmão foi livre, meus primos são livres. Eles cresceram livres, sem moldes. Eu fui moldado. Então, meu comportamento heteronormativo, ele me coloca num grupo de muito privilégio, porque muitos gays mais afeminados do que eu não conseguem, infelizmente. Então, essa reflexão que eu faço de saber que eu não sou merecedor 100% do meu sucesso, eu acho que todo mundo deveria fazer, sabe? Eu não sei como as pessoas nessa federal são, mas acho que eu conheço a sua grande maioria, são pessoas brancas, héteros, são pessoas bem-sucedidas, classe média, enfim. É um grupo muito, 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 muito privilegiado. E se reconhecer como privilegiado é fundamental. E não só isso, eu acho que vale muito também a gente olhar com um pouco mais de cuidado para a questão de cotas raciais, analisar um pouco melhor como isso funciona, entender a beleza que é você poder olhar para uma faculdade de medicina e encontrar um monte de médicos negros, sabe? Infelizmente, hoje eu ainda olho para minha empresa e vejo poucos negros. Eu costumo até dizer, eu falei até com o RH isso, não sei se é ético ou não, mas enfim, é o critério que eu tenho e eu faço valer quando eu tenho candidatos que eu tenho que entrevistá-los. E vejo essas pessoas e chegam até mim para entrevistar. E por acaso elas empatarem 3, 4 candidatos, quem for negro, quem for mulher ou quem for gay vai levar a vaga. Eu tenho que escolher de alguma forma, poderia ser no do UNT. O meu critério de seleção final vai ser esse. O problema é que, infelizmente, chegam muitos poucos. Eu tenho pouquíssimos candidatos negros, pouquíssimas mulheres, gays, infelizmente são muito poucos, que chegam até mim. Então, vale muito essa reflexão de o que eu faço para ajudar, tentar melhorar o futuro, né? E sem me estender muito mais, que meu tempo que eu havia me proposto já está quase lá, eu gostaria de, humildemente, dar um conselho para os gays, para as mulheres, para os negros, mais para os gays, que estão começando a carreira. Parece clichê, parece muito clichê, parece algo que todo mundo fala, né? Mas sejam vocês mesmos. Mas uma coisa importantíssima, calibrem o ambiente, para o ambiente que vocês estão inseridos. Infelizmente, as mudanças elas ocorrem num time diferente do nosso time, do nosso tempo, do nosso querer. Então, a gente tem que ser a gente tem que se impor, sim, a gente vai ser gay, sim, a gente vai ser afeminado, sim, a gente vai fazer o que a gente quiser fazer, mas com cuidado com o ambiente. O ambiente corporativo, ele pode mudar essa vida inteira. Então, infelizmente, falando de empresas, está falando da sua vida. A gente está falando como é que você vai se vestir no mês que vem, se alimentar no mês que vem. Então, a gente tem que ser inteligente para se impor, assim como gay, como eu faço, colocando no meu laptop, que às vezes eu tenho que apresentar na mesma reunião, aparece foto do meu marido e eu, sabe, quase que se beijando. E aparece, porque outras pessoas fazem isso. Eu tenho outro superintendente, o gerente da unidade, que tem foto no laptop da mulher se abraçando. Por que eu não faria? Eu faço. Mas são passos dados ao longo de uma caminhada. Então, sejam vocês mesmos, mas calibrem o ambiente, para o ambiente. Acho que é importantíssimo vocês saberem onde vocês estão, como é que você vai reagir naquele meio. Não dá para ser dando porrada em todo mundo, infelizmente. Às vezes a gente queria dar uma porradinha aqui e acolá, mas não dá.
Então, se eu posso pedir alguma coisa ou dar um conselho, é isso. Sejam vocês, mas calibrem a postura de vocês para o ambiente que vocês estão ali. Eu tenho certeza, como eu falei lá no começo, eu sou uma pessoa mediana. Eu não sou excepcional em quase nada nessa vida. E nem quero ser. Eu acho que como mediano, eu consigo atender tudo bonitinho, eu faço direitinho o meu trabalho, atendo da maneira que tem que ser. Eu tenho muito medo, muito medo de ser excepcional. Porque eu sei que quem quer estar nessa posição fica muito exposto e normalmente de maneira muito negativa. Porque erros acontecem. E quando se expõe muito, a queda é muito grande. Então vamos devagar, vamos com calma. O sucesso existe, profissional, financeiro, mas a vida de ninguém também é um mar de rosas, tá? As pessoas acham que a vida é sempre incrível, às vezes não é. Mas ela é como tem que ser. Então, quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez, e vamos abrir agora para perguntas, acho que no chat já estão rolando algumas, e é isso, tá bom? Me sigam no Instagram, Facebook, TikTok, que é um vício danado, e também no LinkedIn, tá bom? Então agradeço, a gente pode abrir para o Guilherme aí, ou para o Antônio, a parte de perguntas. O Leandro, por você ter compartilhado a sua experiência, expor os preconceitos que você sofreu ao decorrer de sua vida. Muito obrigado mesmo. Com certeza foi muito marcante as coisas que você trouxe para nós. E com certeza você encorajou muitas pessoas aqui, pode ter certeza disso. Eu gostaria muito de iniciar com uma pergunta minha. No decorrer da sua apresentação, você disse, eu creio nos primeiros slides, que uma das suas funções como superintendente é a questão da gestão de pessoas, o gerenciamento. Eu creio que você já possa ter respondido na sua apresentação. De acordo com a sua vivência, né, a sua experiência, tudo que você já viveu, conceitos, ele te ajuda nesse processo? E como é que você passa tudo que você já vivenciou para as pessoas que trabalham com você hoje? Então, Guilherme, a minha vida, eu tento levá-la de maneira muito leve, embarcada, e muito aberta para as pessoas. E as pessoas sabem, tinha absolutamente tudo na minha vida. Meus amigos vêm na minha casa, frequentam a minha casa, do trabalho. Então, a minha vida ela é muito aberta, as pessoas conhecem a minha vida. E o que eu faço, além disso, é tentar, de alguma maneira, colocar na cabeça das pessoas que a gente tem que ser minimamente respeitoso com as pessoas, sabe? E ser gay me deu essa sensibilidade que eu acho que hoje é um diferencial. Eu olho para as pessoas que eu já trabalhei como superintendentes, não quer dizer que seja melhor do que eles, não é isso. Mas esse cuidado ao falar, esse cuidado ao chamar as pessoas, isso com certeza veio de muita porrada que eu tomei na vida e me fez olhar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de respeito para as pessoas. Leandro, a Camila Nunes, amiga nossa aqui já de outras palestras, ela elogia sua palestra, ela agradece você compartilhar seus desafios, e ela faz um depoimento que ela trabalhou offshore por 2 anos e meio, e presenciou diversos comentários preconceituosos em relação a mulheres, a gays, etc. E aí ela pergunta para você, como você se sentia no início, no trabalho, em meio a conversas sexistas sobre mulheres, que são tão comuns em meio à maioria masculina? E aí ela faz uma outra pergunta também, que eu já vou lançar para você as duas. Qual foi a gota d'água para você decidir falar da sua sexualidade na Sonda? Ok, vamos lá. Primeiro, sobre comentários machistas, sexistas e misóginos. Infelizmente, eles acontecem com muita frequência, na verdade, né? Eu hoje, de uma certa maneira, eu acabo intimidando os comentários, porque é muito claro a minha postura sobre isso. Então, quando está rolando um comentário desse, quando eu chego, eles cessam. Mas no começo não era assim, né? No começo, eu tinha ainda, como eu falei lá atrás, eu tinha um receio, eu tinha medo, eu tinha
preocupação em estar empregado ainda naquela época. Então, acabava, não uma comentários machistas, que eu tentava, de uma maneira, me defender um pouco as mulheres, mas eu tinha muito receio em entrar em rodas de colisão com alguém. Isso mudou porque hoje rodas de colisão que eu faço quase todos os dias, quando ocorrem comentários assim. E a gota d'água foi quando, de fato, ficou para mim insustentável. Ficou para mim pesado demais ter que fingir uma coisa que eu nunca fui. Eu nunca fui hétero. Então eu não sei fingir ser hétero. Eu não sei falar que gosto de mulheres, que gosto de futebol, que não é natural, meu. Então, para mim, a gota d'água foi eu estar num ponto que eu não aguentava mais. Falar, para mim chega. Para mim não dá mais. Beleza, Leandro. Vamos para a próxima, do Lucas Moura Nunes. Ele te manda boa noite e ele se apresenta. Sou Lucas, gay, e trabalho na empresa Ocean, Exoderbest, óleo e gás. E ele pergunta, o que você sente que faltou na estrutura de sua empresa no apoio a você? E aí ele faz outra pergunta também. O que você sentiu falta e que teria sido essencial? Então, assim, apoio, eu acho que, não sei se faltou, porque eu nunca levei o problema para a empresa, sabe? Eu nunca levei de forma clara para a empresa que eu estava sofrendo algum tipo de preconceito. Então, eu não sei se... Hoje eu sei que a postura da empresa ela é muito séria em relação a isso. E por isso que eu dou sempre esse speech, esse papo com quem chega na unidade sobre não tolerância, porque a empresa me dá suporte com isso. Então, a empresa que eu trabalho hoje, que eu sempre trabalhei, na verdade, ela dá muito suporte, ela leva muito, muito a sério essa questão de preconceito de maneira geral. Então, sim, eu não sei se na época, eu acho que eu não falei, e eu acho que o apoio eu teria se eu tivesse falado. A segunda parte eu não lembro da pergunta, desculpa. A segunda pergunta, ela foi no sentido, o que você sentiu falta e o que teria sido essencial? Essencial seria, para mim, ver outro gay, sabe? Saber que tinha alguém acima de mim, gay também, que pudesse ser meu exemplo, sabe? Eu nunca tive isso. Nunca tive um gerente gay, eu nunca tive um superintendente gay. Então, não que seja uma regra ter isso, sabe? Mas todo hétero tem um gerente hétero. Então, assim, é óbvio que eu posso chegar, porque o cara chegou. Então, ter alguém acima de mim naquela posição, gay também, isso faz diferença, isso representa alguma coisa. Então, eu não tive isso. Talvez se eu tivesse essa pessoa, seria mais fácil o caminho. Eu saberia que era possível, o que até então não era. Cauana havia feito uma pergunta, mas aí ela se sentiu contemplada no seu fechamento da palestra, que ela tinha falado para você, ela ia pedir para você falar um conselho que se desse para as minorias. Aí vem a Beatriz Corá. Beatriz Corá dá boa noite, agradece você compartilhar a sua história conosco, e aí ela pergunta se você já pensou em desistir em algum momento. E se você pensou, como foi que você conseguiu lidar com isso? Então, desistir passou dezenas de vezes na minha cabeça, muitas vezes, muitas. A cada humilhação, a cada chuva torrencial que eu pegava, e eu sabia que aquilo era, de fato, só maus tratos, sabe? Cada julgamento, piadinha que eu ouvia nos corredores, e eu pensava, só mais um pouco. Isso virou quase que um mantra mesmo naquela época. Hoje, não preciso mais utilizar esse mantra, mas era quase sempre isso, mais um pouco, só mais um pouco. Porque eu, de fato, gostava daquilo, eu, de fato, precisava daquilo financeiramente, era minha fonte de renda, e eu gostava daquilo. O problema eram as pessoas, não era comigo, sabe? Eu sabia que eu estava ok. Eu era um cara mega bem resolvido desde sempre, eu nunca estive no armário. Então, eu sabia que os problemas não eram meus, sabe? E eu pensava sempre, só mais um pouco, e assim eu ia. Vamos para a próxima pergunta, da Beatriz Perobão. Ela parabeniza você por compartilhar a sua história. Obrigado. Nesses anos de trabalho embarcado, você viu um crescimento da diversidade no seu grupo de trabalho?
Olha, infelizmente ainda é pouco. Eu não tenho na minha unidade nenhum gay assumido, assim, no meu departamento, não tenho. Negros, pouquíssimos. Mulheres, temos algumas muito boas, fico muito, muito, muito feliz com elas e tento incentivar, tento, sabe, lutar por elas e acolher também. Eu tento pegar essas meninas que estão em equipes que eu sei que rolam algum tipo de maltratos ou não tratamento tão adequado, trago para trabalhar comigo, porque eu acho importante ser acolhido. Eu não, então talvez por isso eu goste de fazer isso. E, e é isso, sabe? Eu acho que infelizmente ainda é muito pouco. Eu vejo pouquíssimos gays, pouquíssimos negros, pouquíssimas mulheres. Deveriam ser muito mais, né? Sabendo que a população, quase metade, é negra ou parda, deveria ter metade da unidade negra, deveria ter metade mulheres, deveria ter metade, sabe? Deveria representar a sociedade, só que não. Infelizmente, ainda não. Tá. O Flávio Henrique Guimarães de Souza, ele agradece a palestra, parabeniza pela pessoa que você é hoje. Na verdade, passando aqui no chat, dá para ver que você, muitos elogios, muitas pessoas que trabalharam com você aqui, dando um depoimento curtinho, falando que foi um prazer trabalhar com você. Mas aí o Flávio pergunta, qual foi seu maior desafio quando você mudou de unidade? E como foi a sua recepção na nova unidade? Então, desafio foi o novo, né? Você sair de uma unidade que você dominava, era bem quisto, conhecia quase tudo, e você se deparar com o novo e você se... Eu, muito francamente, olhei para aquilo tudo e falei, não sei se vou dar conta, porque é tudo muito diferente, muito. E só que falei, vamos mais um pouco, né? Só mais um pouco, e vamos. E fui. E desafios, a segunda parte, desculpa, eu acabei me perdendo aqui. Qual foi a segunda pergunta? Como foi a sua recepção na nova unidade? Então, a minha matrícula lá, para ter noção, era 0001. Fui o primeiro a chegar. E eu acabei recebendo as pessoas, né, que chegaram depois de mim. Só que, como eu falei, eu era o único supervisor, na época, que tinha vindo dessa unidade. Os outros 3 vieram de uma mesma unidade. Então, eu acabei sendo voto vencido, não vou dizer, porque os colegas trabalham com eles até hoje e gosto muito de trabalhar com eles. Só que eu percebi algum tipo de diferença no tratamento porque eu não era da mesma unidade. Eu era o patinho feio, sabe? Eu sempre era voto vencido, então eu passei ano novo, Natal e Ano Novo, durante 4 anos, sem ninguém se importar com isso, embarcado. Cursos que eu deveria fazer pela minha posição, colocaram pessoas que estavam abaixo de mim para fazer e me excluíram. Então, assim, foi difícil. Fácil não foi. Mas o que passou, passou. Eu tento hoje, trabalho com todos eles, os mesmos, trabalho muito bem. Bom, vamos para mais uma pergunta. Eduardo Moura, ele te manda boa noite, agradece a sua palestra e ele se apresenta. Ele diz, sou gay e já passei por situações de preconceito ainda na escola. Situações que acabaram não me marcando muito, pois nunca deixei que isso me abalasse e sempre notei qualquer tipo de ofensa feita para mim. Aí ele pergunta, como seja feito esse calibramento na indústria sem que percamos nossa essência? Então, mas acho que foi, então, acho que é o seguinte, eu acho que a gente pode ser assim. Eu sempre fui muito assumido, muito. Mas eu sabia que numa reunião eu tinha que segurar um pouco a onda, infelizmente. Era o ideal? Lógico que não é o ideal, longe de ser o ideal. Mas de uma maneira muito sutil eu tinha que me segurar um pouco a minha onda. Eu sei que o que a gente quer é ser a gente mesmo, sabe? Mas infelizmente o mundo corporativo ele não aceita tão facilmente. E como eu falei também, né? Corporativo, trabalho,
resulta na sua vida. Então a gente pode ser gay, a gente deve ser bem assumido, porém, o que eu costumo sugerir é calibrar, é a gente saber que eu estou num ambiente que eu não posso, de repente, quando eu vou trabalhar no escritório, hoje eu estou sem, mas eu uso um monte de pulseira, eu uso cordões, eu não vou com aquilo tudo. Aquele é o Leandro? Não, não é. Mas o Leandro é adequado para aquele ambiente. Então, a calibração não é mudança, é calibração. Você entender que está num ambiente diferenciado, no qual tem um protocolo, tem um protocolo de vestimenta, inclusive, e comportamento heteronormativo, infelizmente. Então, a gente tem que tentar calibrar o nosso comportamento de maneira que você não vire ainda mais alvo de preconceito, mas ainda assim as pessoas saberem que você é gay. Eu nunca falei na empresa que eu era casado com uma mulher, que eu morava com outra pessoa, eu sempre falei para todo mundo. Isso em nível hierárquico de todo mundo mesmo. Sou casado com um homem, o nome dele é Marlon Muquim, há 19 anos, e tá ok. Sabe? Infelizmente é isso, a gente tem que tentar se calibrar. Não é o ideal, longe de ser o ideal. Eu sonho muito com um dia que a gente vai poder ver travestis, poder ver transexuais, de maneira muito, muito, muito mais em cargos de gerência, em cargos de grandes corporações. Infelizmente, hoje, eu não conheço nenhuma, infelizmente. Gostaria muito de ver, seria um exemplo incrível, mas infelizmente é cessado lá embaixo, lá atrás. Então, infelizmente, essas pessoas nem chegam no ponto para competir com uma vaga. Mas é isso, infelizmente é calibrar para a gente entender que onde a gente está inserido, infelizmente ainda demandam da gente um pouco de calibração. Leandro, o Eduardo ainda completa, ele faz outra pergunta, ele diz, não seria o caso de cada vez mais destruir o comportamento opressores? Isso a gente faz, na verdade, na rua, a gente faz isso, eu faço isso na rua, rede social, eu sou muito ativo. Quem puder dar uma olhada no meu Facebook e no meu Instagram vai ver que eu sou mega, mega, mega ativista. Só que empresa é um outro bloquinho, sabe? Porque ali a sua vida é formada. Aí a pessoa opta entre, ok, eu vou arriscar a minha carreira para ter uma postura mais firme, porém é um risco, há uma consequência nisso, infelizmente. Então, essa calibração que eu costumo dizer é isso. Não é deixar de falar que você é gay, não é deixar de você ser assumido, mas é entender que você está no meio que, infelizmente, ainda é machista. A gente pode, aos poucos, quebrar as barreiras. Porque, assim, eu não sei a idade dele, não sei. Mas cada geração está melhor. Na minha geração, quando eu era adolescente, eu tomei porrada de policial por nada, sabe? Então, assim, hoje eu vejo, sabe, gays com lápis, com maquiado, indo para a escola, e a escola acolhe. Na minha época, se fizesse isso, eu não sei se eu estaria vivo hoje, sabe? Isso é muito triste. Então, assim, há uma evolução, ela ocorre, ela está ocorrendo, apesar ainda de estarmos vivendo um momento muito complicado para o grupo LGBTQI+, porém, ainda estamos evoluindo. Mas ainda é difícil. Ainda tem momentos, tem ambientes que a gente sabe que tem que calibrar. O meu marido, eu sou muito mais para frente, no sentido de me expor e falar. Ele tem um pouco de receio de andar de mão dada, com medo da violência, não por questão afetiva, obviamente que não, mas medo de violência, porque acontece. E aí, infelizmente, a gente tem que tentar esse caminho que ainda é muito complicado para a gente, de exposição e consequência. É o que eu posso dizer. Leandro, eu penso o seguinte, eu como professor, eu vejo que o diferente assusta. E uma preocupação que eu tenho é que eu formo essas pessoas que daqui a 5 anos vão estar com você lá na plataforma. Só que hoje o ambiente ele me parece muito mais amistoso. E é uma coisa que você falou um pouquinho antes. Você está fazendo umas caretas aí, eu gosto disso.
O ambiente me parece muito mais amistoso. Então, na minha sala de aula tem alunos eu tenho homens e mulheres, tenho alunos negros, tenho alunos gays, e ninguém se esconde na minha sala de aula. Você acha que no mercado de trabalho, o comportamento, porque perguntaram para você antes com relação à diversidade no mercado de trabalho, se a plataforma estava com diversidade. A minha pergunta não vai nessa linha, a minha pergunta vai no sentido de, você acha que hoje na plataforma, de uma maneira geral, tem mais aceitação com essas pessoas diferentes, já que está aparecendo mais pessoas diferentes na sociedade e elas estão se mostrando mais? Não, sem dúvida, sim. Eu acredito que, como eu tinha falado, né, a evolução está acontecendo, ela está ocorrendo, nós estamos vendo cada vez mais, porém ainda é muito pouco. Pessoas são poucas, assim, numericamente falando, nós temos poucos gays, nós temos poucos negros, poucas mulheres, mas a aceitação está ocorrendo. E isso é um trabalho, na verdade, que meu, seu, de todo mundo, que forma pessoas, né? Lá na minha equipe, eu tento fazer isso, eu confesso que eu já consegui grandes mudanças, sabe? Eu vejo pessoas que no começo, ela até me excluía, hoje são meus amigos, sabe? Muito por ignorância mesmo, por não conhecer e achar aquilo estranho inicialmente. Mas no bater de papo a gente vê que não. O que uma pessoa vai na cama com outra não interfere em absolutamente nada no todo. Aquilo é uma característica, a pessoa se é homossexual, se é heterossexual, é uma característica. Agora, isso não vai influenciar a maneira que eu te trato. Então, tratar é o mesmo. E começaram a perceber isso. Começaram a ver que não é tão assim. Então, okay, vamos. Mas é uma briga, isso. Assim, é uma briga sutil, mas é. Eu expor a minha vida, eu expor nos meus computadores lá, minha família, meu marido, é para isso. É para tornar natural as pessoas verem isso. E não se assustarem quando o outro chegar, e o outro chegar. Então, abrir o caminho. A geração que veio antes de mim fez muito isso também. A geração da década de 60, 70, 80, 90, tomou porrada até muitos mortos por aí. Então a gente sabe que isso é um trabalho, como foi com os negros, e ainda é com os negros, com as mulheres, é um trabalho muito custoso, demanda muito tempo, não é simples. Essa mudança, essa quebra de paradigma, ela leva muito tempo. Então é um trabalho meu, é um trabalho seu, de todo mundo mudar isso. Como é que eu faço? Batendo papo, dizendo que não tolero e expondo a minha vida, para que de alguma maneira seja natural para as pessoas passarem da minha sala e ver que tem um gay sentado naquela cadeira. Vamos para a próxima pergunta, pergunta do Leonardo Alves, e ele diz: também trabalho na indústria offshore e reconheço que o ambiente é extremamente machista. Ele diz: obrigado pela palestra, acredito que também abre a cabeça dos héteros que precisam aceitar e, acima de tudo, respeitar as diferenças. E como você lidou com a pressão inicial em um cargo gerencial, tendo o preconceito da maioria? Então, assim, quando me tornei supervisor de produção, que era um cargo de gerência, não gerência da unidade, mas gerência do departamento, já foi complicado, tá? Mas as pessoas já sabiam que eu era gay, não era uma surpresa para ninguém. Então, não foi muito complicado, talvez por isso, né? As pessoas sabiam que eu era, não foi um gay que chegou ali do nada, sentando naquela cadeira. Então, talvez a minha história tenha preparado as pessoas para aquilo. Então, eu estava no cargo já de supervisão. Eu sei, obviamente, que devem falar de mim quando eu não estou lá, mas isso não me preocupa, isso não é uma questão para mim, eu não tenho que lidar com isso porque eu não estou lá. Mas eu lido com uma certa naturalidade, sabe? Eu acho que pessoas vão se sentir desconfortáveis, outras não, mas o importante é como eu levo a vida, sabe? Eu estou de boa, tá tranquilo, não tenho problema nenhum com isso. Se alguém tem problema, não sou eu, é a pessoa, e ponto. O Ryan Silva Vidal, ele agradece a palestra, fala que o tema foi muito importante, ele é muito importante, e ele quer saber sobre a recepção dos seus pais quando você se assumiu.
e ele pede para você dar dicas para ele, a dar dicas para jovens que querem se assumir para a família. Porque ele fala que você mencionou que sua família é católica, a dele é evangélica, e ele quer muito se assumir, mas ele tem preocupações. Isso é muito, assim, é muito delicado, né? Cada família é uma família. A minha foi tipo assim, fui na padaria, comprei pão, mãe, sou gay, tá de boa, sabe? Porque nunca foi uma questão em casa. Nunca foi um problema. Falar, comprou mais pão, trouxe mais... Então, assim, nunca foi um problema para mim. Meu pai teve um probleminha no começo, mas ele depois pegou no tranco, como eu falei, foi de boa. Hoje meu pai é meu amigão. Meu sogro, meu marido foi mais pesado, ele foi mais complicado. Ele, né, com a família dele. A minha foi muito tranquila, assim. E é difícil opinar sobre... Mas uma coisa eu posso afirmar. Seus pais já sabem. Assim, não tem como um pai não conhecer o filho a ponto de saber que ele não é gay, que ele é gay ou que ele não é gay. E tenta levar com leveza isso, sabe? Isso não tem que ser uma questão pesada. E, sabe, para mim nunca foi. Minha mãe e meu pai sempre... O assunto sempre rolou de boa. Então, eu acho que é muito difícil dar conselho, sabe? Cada um sabe a família que tem, cada um sabe como os pais reagem. Então, a cautela também, assim, pai então, é uma outra geração, veio em outros tempos. Então, vai com cuidado, com respeito. Tenho certeza que eles te amam e vão te aceitar. Podem ter os dogmas religiosos dele, isso pode ser dificultante, mas, no fundo, eles vão te amar e vão te aceitar. Porque mãe é mãe, pai é pai, amam sempre os filhos. Leandro, só uma informação, o Eduardo falou pra gente, ele tem 23 anos. Então ele é bem mais novo, ele é de uma geração, talvez duas depois da minha, então é uma geração que está mais habituada com tudo isso, né? A minha geração, infelizmente, ela foi mais moldada, era muito difícil ver na minha época um gay muito mais afeminado. Óbvio que tinha, lógico, meu melhor amigo é super afeminado e eu amo de paixão. Só que era uma minoria, infelizmente. Hoje eu percebo que é um movimento para não... E eu, assim, eu tenho o maior orgulho dos meus amigos afeminados, mega afeminados. Eu tenho o maior orgulho dos travestis. Eu estava passando aqui na cidade, na última eleição, e tinha uma travesti entregando papelzinho, né? Santinhos. E eu baixei o vidro do carro e dei um grito, arrasou, não sei o quê. Isso é coisa que ninguém fazia com ela, sabe? Eu peguei um monte de papelzinho com ela. E ela ficava ali o dia inteiro sem ninguém pegar nada dela. Então, assim, a gente tem que bater palma sim para quem é mais que você, quem está mais na linha de frente, quem se expõe mais e se expõe por você, por mim. Então, eu tenho muito orgulho dessa galera que está na linha de frente, dando porrada e tomando porrada por vezes. Eu queria estar mais junto com eles, mas infelizmente fui moldado num molde menos afeminado. A geração é outra, Leandro. Sim. Fica observado. A geração é outra. É engraçado. Eu lembro que um dos alunos meus, eu sempre dava carona para ir para casa. Aí um dia achei engraçado você dando o exemplo da padaria. Aí eu dei carona para ele, aí tava meio cedo, aí vamos comer um pastel? Vamos. Aí fui comer um pastel com ele. Aí ele, professor, eu sou gay, tal. Sabe assim, foi quase como essa tua história de você falar assim, fui na padaria para pão para casa assim, eu sou gay. Exatamente. Então, isso. Mas exatamente isso. Não tem que ser uma questão, né? Pois é, Leandro, acabaram as perguntas, eu pensava que o pessoal estava mais curioso, acho uma pena, porque é um momento muito rico. Como você e os outros colegas aqui da área também falaram, né? É uma área muito machista, então acho que a gente perde por não passar mais, não explorar mais essa oportunidade, né? Mas eu, pessoalmente, estou muito satisfeito, achei suas experiências são muito ricas. A gente alcançou mais uma vez o objetivo, pelo menos a meu ver, né, da gente se divertir aqui, né, porque a gente não vem para cá por outra razão. Nossa razão para estar aqui é para a gente se divertir com você, né? Sim. Você joga para nós, eu jogo para você, bata essa bola aí, todo mundo está satisfeito, não é, Guilherme? Com certeza, foi muito boa.
Passar a palavra aí para o Guilherme, agora para o Guilherme fazer um encerramento do nosso lado aqui. Bom, Leandro, eu quero agradecer em nome do nosso capítulo SPA Unifesp, por você aceitar participar com a gente. Com certeza acho que foi um desafio para você também, um desafio para a gente aqui montar tudo isso, mas eu só quero agradecer mesmo. Com certeza foi uma aula, você passou uma nova visão, uma nova concepção para a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se encorajar com tudo que você disse. Você vai conseguir muitos seguidores aí. Se você depois der uma olhada no chat, o pessoal tá adorou. Vou olhar aqui. Depois dá uma olhada aí, o pessoal adorou nosso evento. Eu só tenho a agradecer mesmo a você por disponibilizar esse um pouquinho de tempo para conversar com a gente. Nada. Não, Guilherme, Antônio, eu que agradeço, Bia também. Foi uma honra, como eu falei, dividir com vocês um pouco da minha vida, e foi um exercício muito saudável para mim e muito, de alguma maneira, mexer em feridas que estavam aqui cicatrizadas. Foi muito legal, muito bom, porque a gente esquece um pouco do que passou, né? A gente vive hoje, vive usufruindo do fruto do trabalho, esquece um pouco da história como tudo, né? O que você passou, o que você sofreu, quem te ajudou, e isso tudo te revive, né? Então eu agradeço muito a oportunidade, obrigado mesmo. Foi uma honra mais uma vez poder passar esse tempo com vocês. Eu que agradeço. Eu falo por mim, né? Eu não me enquadro na minoria. Eu sou branco, loiro, sou hétero, eu não me enquadro, mas a concepção que você passou, com certeza você é um exemplo para mim agora. Eu quero chegar onde você está, e com certeza, com respeito, tratando tudo muito bem. Eu tenho colegas na faculdade que são sexuais e todos eu trato com muito respeito, e com você agora apresentando, espero que outras pessoas que assistiram também mudem a sua concepção, com certeza. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado. Eu só queria fazer um informe rapidinho, para todas as pessoas que elas saibam, até para você mesmo o convite. Dia 4 agora, quinta-feira, no mesmo horário de hoje, às 7 horas, a gente vai fazer uma palestra com o Éder. Ele é professor de física na Unesp, ele é cego. E aí tem até o tema da palestra aqui, do fundo da sala à livre docência, enfrentamento e superação de um professor cego de física. Então, fico convidado. É uma outra concepção. Pode falar. Eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar o momento dos convites e vou convidar vocês também, quem tiver interesse. Amanhã à noite a gente vai ter palestra. Uma palestra que tem apoio do SPE, mas é uma palestra pela reitoria, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é empreendedorismo, como virar as chavinhas. Convidamos um casal aí empreendedor que vai trazer uma experiência muito legal para compartilhar com a gente aí também, tá? E sempre nessa pegada aí, Leandro. Que a gente está aqui para se divertir e para informar. Não pode contar comigo. Muito bacana mesmo. Valeu, pessoal. Vamos manter contato aí, quem sabe fazer mais palestras desse estilo, talvez mais técnicas também. Você vai voltar, cara. Tem que voltar. Você vai voltar, é isso aí, você vai voltar. Beleza, senhores, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado a você, muito obrigado mesmo. Tchau, tchau a todos, muito obrigado, boa noite. Boa noite, pessoal.